que o pai do milionário viu mudou tudo. O filho divide seu lanche com a menina mendiga. Era uma manhã ensolarada no Parque Ibirapuera. O cheiro de pipoca misturava-se ao som das risadas de crianças. Lucas, herdeiro de uma fortuna que poderia comprar o mundo, caminhava despreocupado entre as árvores. Ele usava uma camiseta de marca, óculos escuros estilosos e tinha um sorriso que emanava a confiança típica dos que vivem em um mundo de privilégios. Para muitos, ele era o sonho. Para ele, a vida era apenas um desfile de excessos. Mas ali, entre a grama verde e os pássaros cantando, algo chamou sua atenção. Uma mulher, com roupas rasgadas e cabelo desgrenhado, estava sentada sob uma árvore, rodeada de crianças. Clara. Ela dividia seu lanche, algumas frutas e um pão, com os pequenos, que olhavam para ela com olhos brilhantes de gratidão. A cena, tão simples e pura, contrastava de forma absurda com a ostentação que lhe era tão comum. Lucas sentiu um aperto no peito. Alguém que aparentemente não tinha nada estava dando tudo. Intrigado e um tanto tocado, ele se aproximou. Sem pensar muito, tirou um sanduíche de seu enorme lanche e ofereceu a ela. Clara olhou para ele com surpresa. Era um gesto tão inesperado que os olhares dos outros também estavam focados ali. O murmúrio da multidão foi substituído por um silêncio curioso. Lucas, até então o príncipe do shopping, se sentia vulnerável. Ali estava a realidade que ele sempre ignorou. Clara aceitou o lanche e um sorriso genuíno se espalhou por seu rosto. Ela começou a contar histórias sobre como ajudava aquelas crianças e como, mesmo com pouco, era possível fazer a diferença. Lucas ouviu, fascinado. Ele nunca tinha conhecido alguém que vivesse assim, tão desprendida de bens materiais. As palavras dela penetravam sua alma, gerando reflexões que ele não sabia que precisava ter. No entanto, enquanto o calor do momento envolvia Lucas em uma redoma de esperança, um segredo obscuro começava a se desvendar. Clara não era apenas uma mulher em situação de rua. Sua história estava entrelaçada com a vida de Lucas de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Um passado diferente que poderia arruinar tudo. A relação de amizade que florescia ali tinha raízes que podiam ser devastadoras. O peso da herança e as expectativas de seu pai, um magnata do setor, começaram a cobrar seu preço. Embora seu coração estivesse batendo rápido, Lucas sabia que, se seu pai descobrisse, isso significaria o fim de qualquer relação com Clara. A pressão de se manter em seu mundo de luxo e privilégios tornava-se sufocante. Ele estava em uma encruzilhada: seguir o caminho que lhe foi imposto ou lutar pelo que agora entendia ser mais valioso. E ali, sob o calor do sol, enquanto a vida pulsava ao seu redor, uma tempestade interna se formava dentro dele. Clara olhou para Lucas, como se pudesse perceber a luta que acontecia em sua mente. O destino deles estava prestes a se entrelaçar de uma forma que nenhum dos dois esperava. Lucas sentiu que precisava tomar uma decisão. Mas que decisão seria essa? A inquietude o envolvia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Enquanto Lucas lutava para decidir seu futuro, o murmúrio do parque parecia se desvanecer. Clara o observava com um olhar que era ao mesmo tempo curioso e compreensivo. Ele poderia sentir a pressão em seu peito, como se o ar estivesse sendo sufocado por um nó que se formava na sua garganta. O sol esquentava, mas uma sombra se aproximava, e essa sombra se tornava mais pesada. A cada instante que passava, de repente, uma mulher apressada se aproximou. Sua expressão era de desespero. Os olhos dela estavam arregalados e seu corpo tremia. Era como se ela levasse o peso do mundo nos ombros. Clara a reconheceu imediatamente, e seu rosto mudou de surpresa para preocupação. Nina, o que aconteceu? Nina, ofegante, segurou o braço de Clara com força. Clara, você não vai acreditar. A polícia está aqui. Eles estão perguntando sobre você. Dizem que você deve se apresentar. O coração de Lucas disparou. O que isso significava? A alegria do momento se desfez em um borrão de incertezas. E antes que pudesse processar a informação, Nina continuou. Dizem que você é a mãe do Lucas, o filho do milionário. As palavras cortaram o ar como uma faca. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. A luz do sol já não era tão quente e a grama verde se transformou em um mar de confusão. Ele fixou os olhos em Clara, tentando decifrar sua expressão. Por um segundo, ele achou que estava sonhando. A mulher que havia se tornado a razão de ele questionar tudo estava, na verdade, entrelaçada em sua própria vida de maneiras que nunca poderia imaginar. Como assim? A voz de Lucas saiu como um sussurro, quase inaudível. O olhar de Clara era misto de dor e medo. Lucas, um murmúrio crescente se espalhou pelo parque. As pessoas se viraram para o grupo, curiosas e atentas. Ele notou que alguns começaram a filmar com seus celulares, capturando a cena que se desenrolava diante deles. A sensação de estar sobre uma plateia insaciável o deixou ainda mais apavorado. Você precisa ir, Clara. Precisamos resolver isso. Nina exclamou, quase implorando. Lucas se sentiu paralisado. A pressão se intensificava, e a verdade parecia se tornar uma bolha, prestes a estourar. Mãe, ele repetiu, sem entender. A palavra soava estranha, distante e íntima ao mesmo tempo. Clara hesitou. Ela parecia estar em um labirinto, presa entre a necessidade de proteger seus segredos e a verdade que inevitavelmente iria à tona. Eu não sabia. Eu nunca quis que você soubesse. Sua voz tremia, mas havia uma firmeza nas palavras. Eu não sou a mãe que você pensa. Havia razões. Antes que pudesse concluir, sons de sirenes cortaram o ar. O pânico se espalhou entre as pessoas no parque, e Lucas sentiu que tudo o que conhecia estava desmoronando. A imagem do mundo que havia construído começou a se desfazer como um castelo de metal. Cartas ao vento. E em meio à confusão, ele percebeu. O que aconteceria agora? A vida que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre, e a decisão que ele tinha que tomar nunca foi tão crucial. O peso da herança e das expectativas agora se misturava com a descoberta de uma verdade devastadora. A única coisa que ele sabia era que não poderia voltar atrás. O destino de Lucas e Clara estava à beira de um abismo profundo, e cada um deles estava prestes a dar o primeiro passo. Mas o que encontrariam ao final desse caminho escuro? Lucas ficou paralisado. A palavra mãe ecoou em sua mente, como um trovão distante que se aproximava. A realidade já não fazia sentido, e tudo ao seu redor parecia estar em câmera lenta. Clara estava ali, diante dele, a mulher que ele tinha começado a admirar, mas agora ela não era apenas uma mulher em situação de rua. Era a mãe que ele nunca conheceu.
Enquanto ele tentava entender o que isso significava, a multidão no parque começou a murmurar. Olhares curiosos se voltaram para os dois. O que estava acontecendo? O peso da situação pressionava seu peito, tornando a respiração difícil. Lucas queria gritar, sentir raiva, mas tudo o que sentia era uma confusão descontrolada. Clara, me conta a verdade, ele implorou, quase com uma voz trêmula. Como isso é possível? Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas, quase como se vivessem uma tempestade. Havia razões, disse, a voz falhando. Eu não queria que você soubesse assim. A vida me forçou a me afastar. Eu não era a mãe que você merecia. Mais vozes surgiram entre a multidão, gritos de espanto e até de escárnio. Algumas pessoas filmavam a cena com seus celulares, outras cochichavam e apontavam. Foi então que Lucas viu algo que congelou seu sangue. Uma figura de paletó escuro e expressão austera atravessou o parque com passos firmes. Era o pai de Lucas. A presença dele cortou o ar como uma lâmina afiada. Lucas, ele chamou, com a voz ressoando como um trovão. O que você está fazendo aqui com essa mulher? A cena tornou-se um turbilhão. Clara se encolheu, como se cada palavra do pai de Lucas fosse uma facada. Pai, espere, Lucas gritou, mas era tarde demais. A expectativa de seu pai sobre ele desmoronou como castelo de cartas. O olhar gélido do homem percorreu o rosto da mulher em sua frente. Reconhecimento rápido e repulsão. Você é Clara, não é? Aquela que abandonou tudo, ele disparou, a raiva transparecendo. Eu te avisei, nunca mais apareça na vida do meu filho. As palavras dele foram como um balde de água fria em Lucas. Ele se sentiu dividido entre a mulher, que agora entendia ser sua mãe, e o pai que sempre esperou que ele fosse seu sucessor perfeito. O que estava acontecendo? O chão começou a tremer sob seus pés. E então, como se o destino quisesse brincar com eles, o céu escureceu de repente, e uma chuva torrencial começou a desabar. As pessoas começaram a correr, buscando abrigo, mas tudo o que Lucas conseguia pensar era em Clara e no que a verdade havia revelado. O caos aumentava. Lucas, por favor, você tem que ir, Clara exclamou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só quero te proteger. Você não... Sabe quem eu realmente sou? A pressa na voz dela fez o coração dele acelerar. Proteger? De quem? Do seu passado, do meu pai? As sirenes de polícia ainda ecoavam ao longe, e ele percebeu que não apenas seu futuro estava em jogo, mas também sua identidade. Perguntas fervilhavam na sua mente. Quem era Clara de verdade? Que segredos ela escondia? E mais importante, o que aconteceria agora que o pai dele estava ali? No meio da confusão, uma sombra emergiu das árvores. Um homem de rosto conhecido, mas distante. Um antigo amigo da família. Ele correu em direção a Clara, e o susto no olhar dela foi inegável. Precisamos falar. Agora. Eles descobriram. Eles estão vindo. A pressão aumentou, e Lucas sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ele sabia que nada seria como antes. O que mais havia escondido naquela tempestade de segredos e mentiras? O futuro era um abismo do qual não havia certeza. E assim, enquanto a água começava a encharcar seus pés, a única coisa que ele pôde pensar foi: o que vem a seguir? Lucas ficou paralisado. A palavra mãe ecoou em sua mente como um trovão distante que se aproximava. A realidade já não fazia sentido, e tudo ao seu redor parecia estar em câmera lenta. Clara estava ali diante dele, a mulher que ele tinha começado a admirar. Mas agora ela não era apenas uma mulher em situação de rua.
Era a mãe que ele nunca conheceu. Enquanto ele tentava entender o que isso significava, a multidão no parque começou a murmurar. Olhares curiosos se voltaram para os dois. O que estava acontecendo? O peso da situação pressionava seu peito, tornando a respiração difícil. Lucas queria gritar, sentir raiva, mas tudo o que sentia era uma confusão descontrolada. Clara, me conta a verdade, ele implorou, quase com uma voz trêmula. Como isso é possível? Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas, quase como se vivessem uma tempestade. Havia razões, disse, a voz falhando. Eu não queria que você soubesse assim. A vida me forçou a me afastar. Eu não era a mãe que você merecia. Mais vozes surgiram entre a multidão. Gritos de espanto e até de escárnio. Algumas pessoas filmavam a cena com seus celulares, outras cochichavam e apontavam. Foi então que Lucas viu algo que congelou seu sangue. Uma figura de paletó escuro e expressão austera atravessou o parque com passos firmes. Era o pai de Lucas. A presença dele cortou o ar, como uma lâmina. Afiada. Lucas! Ele chamou, com a voz ressoando como um trovão. O que você está fazendo aqui com essa mulher? A cena tornou-se um turbilhão. Clara se encolheu, como se cada palavra do pai de Lucas fosse uma facada. Pai, espere! Lucas gritou, mas era tarde demais. A expectativa de seu pai sobre ele desmoronou como castelo de cartas. O olhar gélido do homem percorreu o rosto da mulher em sua frente. Reconhecimento rápido e repulsão. Você é Clara, não é? Aquela que abandonou tudo. Ele disparou, a raiva transparecendo. Eu te avisei, nunca mais apareça na vida do meu filho. As palavras dele foram como um balde de água fria em Lucas. Ele se sentiu dividido entre a mulher que agora entendia ser sua mãe e o pai que sempre esperou que ele fosse seu sucessor perfeito. O que estava acontecendo? O chão começou a tremer sob seus pés. E então, como se o destino quisesse brincar com eles, o céu escureceu de repente, e uma chuva torrencial começou a desabar. As pessoas começaram a correr, buscando abrigo, mas tudo o que Lucas conseguia pensar era em Clara e no que a verdade havia revelado. O caos aumentava. Lucas, por favor, você tem que ir, Clara exclamou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só quero te proteger. Você não sabe quem eu realmente sou. A pressa na voz dela fez o coração dele acelerar. Proteger? De quem? Do seu passado? Do meu pai? Mas antes que Clara pudesse responder, um grito ecoou através da chuva torrencial. Clara, não! Você não pode fazer isso. Um homem de rosto familiar apareceu, seu cabelo desgrenhado e a expressão de desespero nos olhos. Lucas conhecia aquele rosto. Era um amigo de infância, Miguel. Você não pode tê-los aqui. Eles estão atrás de você. Não podemos deixar que descubram. Miguel ofegou, quase em um estado de pânico. Descobrir o quê? Lucas se sentia confuso e furioso. O que vocês estão escondendo? Miguel olhou para Clara e ela balançou a cabeça, desolada. Não, Miguel. Você não pode falar sobre isso. As palavras dela cortaram mais do que a chuva. Era como se o mundo tivesse parado e a verdade tivesse vindo à tona. O que você quer dizer com isso, Clara? Lucas perguntou, sentindo que o que estava prestes a ouvir mudaria tudo. Lucas, você não sabe, mas eu não sou quem você pensa que sou. E eles não estão aqui por causa de mim. A voz dela era um sussurro, mas carregava o peso de uma montanha. Eles estão atrás de você. Você é a chave para um segredo que eles desejam. O ar ficou pesado, e a ideia de que ele era parte de algo muito maior do que entendia começou a despontar em sua mente. Como assim? Que segredo? O que você está dizendo? A expressão de Miguel se agravou. Precisamos ir agora, Clara. Eles estão vindo muito mais rápido do que esperávamos.
O que você fez com aquele dinheiro? As investigações. Eles sabem de tudo. Lucas sentiu a terra sob seus pés tremer. Era tudo muito louco. O que ele nunca soube, as verdades escondidas sobre sua vida, estavam prestes a ser reveladas de uma forma que ele mal conseguia imaginar. Esperem! O que está acontecendo? Que dinheiro? O que vocês fizeram? Mas enquanto o pânico tomava conta dele, Clara olhou para Lucas com um misto de dor e determinação. Eu não tive escolha. Se eles descobrirem, todos nós estaremos em perigo. Você precisa escolher, Lucas. Ficar ou ir, mas saiba que sua vida nunca mais será a mesma. As sirenes se aproximavam, e as gotas de chuva pareciam acelerar o tempo. A decisão parecia pairar no ar como uma nuvem densa, e no fundo, Lucas percebeu que algo muito profundo estava se desenrolando. Um mistério que poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. O que mais estava oculto nas sombras do passado? Ele precisava saber, mas a resposta poderia custar tudo. Lucas ficou paralisado. A palavra mãe ecoou em sua mente, como um trovão distante que se aproximava. A realidade já não fazia sentido, e tudo ao seu redor parecia estar em câmera lenta. Clara estava ali, diante dele, a mulher que ele tinha começado a admirar. Mas agora, ela não era apenas uma mulher em situação de rua. Era a mãe que ele nunca conheceu. Enquanto ele tentava entender o que isso significava, a multidão no parque começou a murmurar. Olhares curiosos se voltaram para os dois. O que estava acontecendo? O peso da situação pressionava seu peito, tornando a respiração difícil. Lucas queria gritar, sentir raiva, mas tudo o que sentia era uma confusão descontrolada. Clara, me conta a verdade, ele implorou, quase com uma voz trêmula. Como isso é possível? Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas, quase como se vivessem uma tempestade. Havia razões, disse, a voz falhando. Eu não queria que você soubesse assim. A vida me forçou a me afastar. Eu não era a mãe que você merecia. Mais vozes surgiram entre a multidão, gritos de espanto e até de escárnio. Algumas pessoas filmavam a cena com seus celulares, outras cochichavam e apontavam. Foi então que Lucas viu algo que congelou seu sangue. Uma figura de paletó escuro e expressão austera atravessou o parque com passos firmes. Era o pai de Lucas. A presença dele cortou o ar como uma lâmina afiada. Lucas, ele chamou, com a voz ressoando como um trovão. O que você está fazendo aqui com essa mulher? A cena tornou-se um turbilhão. Clara se encolheu, como se cada palavra do pai de Lucas fosse uma facada. Pai, espere! Lucas gritou, mas era tarde demais. A expectativa de seu pai sobre ele desmoronou como castelo de cartas. O olhar gélido do homem percorreu o rosto da mulher em sua frente. Reconhecimento rápido e repulsão. Você é Clara, não é? Aquela que abandonou tudo. Ele disparou, a raiva transparecendo. Eu te avisei, nunca mais apareça na vida do meu filho. As palavras dele foram como um balde de água fria em Lucas. Ele se sentiu dividido entre a mulher que agora entendia ser sua mãe e o pai que sempre esperou que ele fosse seu sucessor perfeito. O que estava acontecendo? O chão começou a tremer sob seus pés. E então, como se o destino quisesse brincar com eles, o céu escureceu de repente e uma chuva torrencial começou a desabar. As pessoas começaram a correr, buscando abrigo, mas tudo o que Lucas conseguia pensar era em Clara e no que a verdade havia revelado. O caos aumentava. Lucas, por favor, você tem que ir, Clara exclamou, lágrimas escorrendo pelo rosto.
Eu só quero te proteger, você não sabe quem eu realmente sou. A pressa na voz dela fez o coração dele acelerar. Proteger? De quem? Do seu passado? Do meu pai? Mas antes que Clara pudesse responder, um grito ecoou através da chuva torrencial. Clara, não! Você não pode fazer isso! Um homem de rosto familiar apareceu, seu cabelo desgrenhado e a expressão de desespero nos olhos. Lucas conhecia aquele rosto. Era um amigo de infância, Miguel. Você não pode tê-los aqui. Eles estão atrás de você. Não podemos deixar que descubram. Miguel ofegou quase em um estado de pânico. Descobrir o quê? Lucas se sentia confuso e furioso. O que vocês estão escondendo? Miguel olhou para Clara e ela balançou a cabeça, desolada. Não, Miguel, você não pode falar sobre isso. As palavras dela cortaram. Mais do que a chuva, era como se o mundo tivesse parado e a verdade tivesse vindo à tona. O que você quer dizer com isso, Clara? Lucas perguntou, sentindo que o que estava prestes a ouvir mudaria tudo. Lucas, você não sabe, mas eu não sou quem você pensa que sou. E eles não estão aqui por causa de mim. A voz dela era um sussurro, mas carregava o peso de uma montanha. Eles estão atrás de você. Você é a chave para um segredo que eles desejam. O ar ficou pesado. E a ideia de que ele era parte de algo muito maior do que entendia começou a despontar em sua mente. Como assim? Que segredo? O que você está dizendo? A expressão de Miguel se agravou. Precisamos ir agora, Clara. Eles estão vindo muito mais. Rápido do que esperávamos. O que você fez com aquele dinheiro? As investigações? Eles sabem de tudo. Lucas sentiu a terra sob seus pés tremer. Era tudo muito louco. O que ele nunca soube, as verdades escondidas sobre sua vida, estavam prestes a ser reveladas de uma forma que ele mal conseguia imaginar. Esperem, o que está acontecendo? Que dinheiro? O que vocês fizeram? Mas enquanto o pânico tomava conta dele, Clara olhou para Lucas com um misto de dor e determinação. Eu não tive escolha. Se eles descobrirem, todos nós estaremos em perigo. Você precisa escolher, Lucas. Ficar ou ir. Mas saiba que sua vida nunca mais será a mesma. As sirenes se aproximavam, e as gotas de chuva pareciam acelerar o tempo. A decisão parecia pairar no ar como uma nuvem densa. E no fundo, Lucas percebeu que algo muito profundo estava se desenrolando. Um mistério que poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. Então, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um carro preto apareceu, parando bruscamente em meio ao parque, levantando lama por todos os lados. A porta se abriu e uma figura imponente saiu de dentro. Alguém que Lucas reconheceria em qualquer lugar. Era sua mãe. A mãe que ele nunca havia conhecido, mas que havia ouvido falar em contos sussurrados entre os adultos, uma mulher que muitos na elite temiam. Lucas, você precisa vir comigo, ela gritou, os olhos cheios de urgência. Eles estão atrás de nós. As palavras dela foram como um choque. Quem era essa mulher? O que ela tinha a ver com tudo isso? Tudo começava a girar, enquanto ele tentava conectar as peças. E ali, diante dele, Clara, seu passado e sua mãe de verdade. Tudo se chocava numa tempestade de revelações. A chuva parecia se intensificar, e no meio da confusão, Lucas percebeu que a única coisa que ele sabia era que, em um momento, sua vida mudara para sempre. Lucas ficou paralisado. A palavra mãe ecoou em sua mente, como um trovão distante que se aproximava. A realidade
já não fazia sentido, e tudo ao seu redor parecia estar em câmera lenta. Clara estava ali diante dele, a mulher que ele tinha começado a admirar, mas agora ela não era apenas uma mulher em situação de rua. Era a mãe que ele nunca conheceu. Enquanto ele tentava entender o que isso significava, a multidão no parque começou a murmurar. Olhares curiosos se voltaram para os dois. O que estava acontecendo? O peso da situação pressionava seu peito, tornando a respiração difícil. Lucas queria gritar, sentir raiva, mas tudo o que sentia era uma confusão descontrolada. Clara, me conta a verdade, ele implorou, quase com uma voz trêmula. Como isso é possível? Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas, quase como se vivessem uma tempestade. Havia razões, disse, a voz falhando. Eu não queria que você soubesse assim. A vida me forçou a me afastar. Eu não era a mãe que você merecia. Mais vozes surgiram entre a multidão, gritos de espanto e até de escárnio. Algumas pessoas filmavam a cena com seus celulares, outras cochichavam e apontavam. Foi então que Lucas viu algo que congelou seu sangue. Uma figura de paletó escuro e expressão austera atravessou o parque com passos firmes. Era o pai de Lucas. A presença dele cortou o ar como uma lâmina afiada. Lucas, ele chamou, com a voz ressoando como um trovão. O que você está fazendo aqui com essa mulher? A cena tornou-se um turbilhão. Clara se encolheu, como se cada palavra do pai de Lucas fosse uma facada. Pai, espere! Lucas gritou, mas era tarde demais. A expectativa de seu pai sobre ele desmoronou como castelo de cartas. O olhar gélido do homem percorreu o rosto da mulher em sua frente. Reconhecimento rápido e repulsão. Você é Clara, não é? Aquela que abandonou tudo, ele disparou, a raiva transparecendo. Eu te avisei, nunca mais apareça na vida do meu filho. As palavras dele foram como um balde de água fria em Lucas. Ele se sentiu dividido entre a mulher que agora entendia ser sua mãe e o pai que sempre esperou que ele fosse seu sucessor perfeito. O que estava acontecendo? O chão começou a tremer sob seus pés. E então, como se o destino quisesse brincar com eles, o céu escureceu de repente e uma chuva torrencial começou a desabar. As pessoas começaram a correr, buscando abrigo. Mas tudo o que Lucas conseguia pensar era em Clara e no que a verdade havia revelado. O caos aumentava. Lucas, por favor, você tem que ir, Clara exclamou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só quero te proteger. Você não sabe quem eu realmente sou. A pressa na voz dela fez o coração dele acelerar. Proteger de quem? Do seu passado? Do meu pai? Mas antes que Clara pudesse responder, um grito ecoou através da chuva torrencial. Clara, não! Você não pode fazer isso! Um homem de rosto familiar apareceu, seu cabelo desgrenhado e a expressão de desespero nos olhos. Lucas conhecia aquele rosto. Era um amigo de infância. Miguel, você não pode tê-los aqui. Eles estão atrás de você. Não podemos deixar que descubram. Miguel ofegou, quase em um estado de pânico. Descobrir o quê? Lucas se sentia confuso e furioso. O que vocês estão escondendo? Miguel olhou para Clara e ela balançou a cabeça, desolada. Não, Miguel, você não pode falar sobre isso. As palavras dela cortaram mais do que a chuva. Era como se o mundo tivesse parado e a verdade tivesse vindo à tona. O que você quer dizer com isso, Clara? Lucas perguntou, sentindo que o que estava prestes a ouvir mudaria tudo. Lucas, você não sabe, mas eu não sou quem você pensa que sou. E eles não estão aqui por causa de mim. A voz dela era um sussurro, mas carregava o peso de uma montanha.
Eles estão atrás de você. Você é a chave para um segredo que eles desejam. O ar ficou pesado, e a ideia de que ele era parte de algo muito maior do que entendia começou a despontar em sua mente. Como assim? Que segredo? O que você está dizendo? A expressão de Miguel se agravou. Precisamos ir agora, Clara. Eles estão vindo muito mais rápido do que esperávamos. O que você fez com aquele dinheiro? As investigações. Eles sabem de tudo. Lucas sentiu a terra sob seus pés tremer. Era tudo muito louco. O que ele nunca soube, as verdades escondidas sobre sua vida, estavam prestes a ser reveladas de uma forma que ele mal conseguia imaginar. Esperem! O que está acontecendo? Que dinheiro? O que vocês fizeram? Mas enquanto o pânico tomava conta dele, Clara olhou para Lucas com um misto de dor e determinação. Eu não tive escolha. Se eles descobrirem, todos nós estaremos em perigo. Ficar ou ir, mas saiba que sua vida nunca mais será a mesma. As sirenes se aproximavam e as gotas de chuva pareciam acelerar o tempo. A decisão parecia pairar no ar como uma nuvem densa. E no fundo, Lucas percebeu que algo muito profundo estava se desenrolando. Um mistério que poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. Então, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um carro preto apareceu, parando bruscamente em meio ao parque, levantando lama por todos os lados. A porta se abriu e uma figura imponente saiu de dentro, alguém que Lucas reconheceria em qualquer lugar. Era sua mãe, a mãe que ele nunca havia conhecido, mas que havia ouvido falar em contos sussurrados entre os adultos. Uma mulher que muitos na elite temiam. Lucas, você precisa vir comigo, ela gritou, os olhos cheios de urgência. Eles estão atrás de nós. As palavras dela foram como um choque. Quem era essa mulher? O que ela tinha a ver com tudo isso? Tudo começava a girar, enquanto ele tentava conectar as peças. E ali diante dele, Clara, seu passado e sua mãe de verdade. Tudo se chocava numa tempestade de revelações. A chuva parecia se intensificar, e no meio da confusão, Lucas percebeu que a única coisa que ele sabia era que em um momento sua vida mudara para sempre. Eles sabem quem você é, Lucas. A voz da mulher soava como uma mistura de desespero e determinação. Você é a única esperança deles, e eu não sou sua mãe. As palavras dela cortaram mais fundo do que a chuva que escorria por seu rosto. Como assim? O que você quer dizer? Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele não tinha certeza do que era pior. A ideia de que Clara era sua mãe ou que a mulher diante dele estava lhe dizendo que não era. Eu sou apenas uma guardiã, a mulher continuou, a voz vacilando. Fui encarregada de proteger você. Mas a verdade é muito mais complicada. Você não é só filho de um milionário. Você é muito mais. E isso é algo que muitos querem controlar. Lucas olhou rapidamente para Clara, que tinha um rosto pálido, e viu a confusão nos olhos dela. Você estava sabendo disso? A raiva começou a fervilhar dentro dele. Você sabia quem eu era e não me contou. Eu não podia, Lucas. Clara gritou, as lágrimas misturando-se com a chuva. Seu pai, eles estão atrás de você. Você é parte de algo que foi enterrado, algo que pode mudar tudo. Parem de falar em mistérios. Eu só quero respostas. A frustração fazia com que sua voz subisse, ecoando na tempestade. E enquanto a multidão olhava, fixada na cena, outra sirene ecoou na distância. Os olhares se tornaram mais intensos, carregados de expectativa e medo. Lucas, por favor, temos que ir, a mulher implorou, puxando o braço dele. Uma sombra se aproximava, e Lucas percebeu que o tempo estava se esgotando. A tempestade de segredos, mentiras e revelações os envolvia.
E o que quer que estivesse prestes a acontecer, ele tinha certeza de que seria mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. E enquanto a chuva torrencial o envolvia, Lucas respirou fundo, preparado para o que vinha a seguir, sem saber que tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar, revelando verdades sombrias e surpreendentes. A figura imponente diante de Lucas parecia estar carregando não apenas o peso de seus segredos, mas um medo que transparecia em cada gesto. O olhar de sua mãe era um misto de urgência e desespero, como se estivesse fugindo de algo muito maior do que qualquer um ali poderia imaginar. Lucas mal conseguia pensar. Ele estava entre um passado desconhecido e um futuro que agora parecia imprevisível. Você não pode ir com ela, Lucas. Clara gritou, os olhos arregalados. A voz dela estava drenada de emoção, o que fez o peito dele afundar. Era como se duas forças opostas quisessem puxá-lo em direções diferentes. Eu estou confuso. Lucas balançou a cabeça, tentando reunir as ideias. Quem é essa mulher? O que você está escondendo? O desespero distorcia suas palavras, mas a resposta estava ali na frente, quase ao alcance de suas mãos. Ele só precisava de uma resposta. Um estrondo ressoou ao fundo, e uma nova sirene se juntou ao caos. O pânico na multidão se intensificou. As pessoas começaram a gritar e correr. Os celulares continuavam a filmar a cena, mas o que antes era apenas curiosidade, agora se transformava em medo. Algo estava prestes a acontecer. Precisamos ir, Lucas, a mulher insistiu, estendendo a mão em direção a ele. Eles estão mais perto do que pensávamos. Mas antes que Lucas pudesse decidir, tudo se desenrolou em um piscar de olhos. O céu que antes estava apenas nublado teve um lampejo repentino. Um raio cortou a escuridão, iluminando a cena com uma luz azulada. E no segundo seguinte, o barulho ensurdecedor de explosões irrompeu, fazendo com que o chão tremesse sob seus pés. O que estava acontecendo? As pessoas gritaram e se agacharam, buscando abrigo. Lucas ficou paralisado, a mente girando. Ele viu num instante uma fumaça negra preencher o ar, subindo como uma cobra em direção ao céu. Uma explosão. No meio da confusão, seu olhar se fixou em Clara, que agora parecia também compreender a gravidade da situação. Os homens que estavam atrás de você, eles vieram! Clara exclamou, apontando para a fonte da fumaça. Eles querem acabar com essa história de uma vez por todas. Lucas não conseguiu processar. Ele lançou um olhar para sua mãe, que piscou com uma expressão de horror. Vocês não têm ideia do que isso significa, ela gritou. Isso é só o começo. E porque ninguém conseguia entender o que estava acontecendo, foi quando tudo se desmoronou. Um homem surgiu da fumaça, a face coberta por uma máscara que deixava apenas seus olhos expostos. Ele carregava uma arma, apontando-a diretamente para Clara. O mundo em torno de Lucas se tornou um caos absoluto. Pare! Não se mexam! A voz do homem era grave, cheia de autoridade. A multidão ficou em silêncio. O murmúrio foi embora, e o medo tomou conta. O coração de Lucas disparou, enquanto ele tentava entender a cena diante dele. Clara, o que você fez? Eles vieram por sua causa. A tensão explodiu. Clara, que sempre pareceu tão forte, vacilou. Eu não fiz nada. Eu só queria proteger o Lucas. Ele não deve saber sobre o que está em jogo. As palavras dela estavam carregadas de um pânico, uma revelação que jazia na beira de algo terrível. Ele é a chave,
Você não pode levar isso pro extremo. O que está acontecendo aqui, Clara? Lucas gritou, suas emoções fervilhando na superfície. O homem mascarado olhou para Lucas com uma intensidade assustadora. Você é mais importante do que imagina, garoto. É hora de descobrir a verdade. Nesse momento, a revelação que Lucas esperava parecia estar na ponta da língua do homem. Mas antes que ele pudesse continuar, um segundo raio iluminou a escuridão, trazendo mais estrondo e mais fumaça. E no eco daquela explosão, algo muito mais terrível aconteceu. O homem revelou uma foto. Uma foto de Lucas pequeno, com uma data que parecia muito mais recente do que deveria. Essa imagem, onde você conseguiu isso? O coração de Lucas quase parou. Ele percebeu que a imagem trazia alguém que ele conhecia. Uma menina sorridente, com cabelos cacheados. Ela tinha o mesmo olhar que ele. Ela é minha irmã. A revelação o atingiu como um golpe. Tudo o que ele conhecia estava desabando, e a confusão se transformava em um quebra-cabeça absurdo de mistérios e segredos. Sua irmã, Lucas. Ela é a razão pela qual estão atrás de você e de Clara. O homem continuou, sem permitir que Lucas absorvesse tudo rapidamente. A dor e a confusão invadiram o peito dele. O que você está dizendo? A interpretação dele da cena começou a se desintegrar. Minha irmã? Quem ela é? E enquanto a multidão agora olhava em choque, novas vozes ecoavam na confusão. Tudo agora girava em um furacão de respostas e perguntas. O homem de máscara e a mulher que dizia ser sua mãe estavam prestes a mudar sua vida para sempre. Mas como? E principalmente, quem era essa irmã que ele nunca soubera? Quando o mundo parecia já ter ido longe demais, as respostas começaram a se desdobrar em meio à tempestade de revelações, deixando Lucas desesperadamente querendo saber o que mais estava escondido. A figura imponente diante de Lucas parecia estar carregando não apenas o peso de seus segredos, mas um medo que transparecia em cada gesto. O olhar da mulher que se dizia sua mãe era um misto de urgência e desespero. Lucas mal conseguia pensar. Ele estava entre um passado desconhecido e um futuro que agora parecia imprevisível. Você não pode ir com ela, Lucas, Clara gritou. Os olhos arregalados. Sua voz estava drenada de emoção, e isso fez o peito dele apertar. Era como se duas forças opostas quisessem puxá-lo em direções diferentes. Eu estou confuso. Lucas balançou a cabeça, tentando reunir suas ideias. Quem é essa mulher? O que você está escondendo? O desespero distorcia suas palavras, mas a resposta estava ali na frente, quase ao alcance de suas mãos. Ele só precisava de uma resposta. Um estrondo ressoou ao fundo, e uma nova sirene se juntou ao caos. O pânico na multidão se intensificou. As pessoas começaram a gritar e correr. Os celulares continuavam a filmar a cena. Mas o que antes era apenas curiosidade agora se transformava em medo. Algo estava prestes a acontecer. Precisamos ir, Lucas. A mulher insistiu, estendendo a mão em direção a ele. Eles estão mais perto do que pensávamos. Mas antes que Lucas pudesse decidir, tudo se desenrolou em um piscar de olhos. O céu que antes estava apenas nublado teve um lampejo repentino. Um raio cortou a escuridão, iluminando a cena com uma luz azulada. E no segundo seguinte, o barulho ensurdecedor de explosões irrompeu, fazendo com que o chão tremesse sob seus pés. O que estava acontecendo? As pessoas gritaram e se agacharam, buscando abrigo. Lucas ficou paralisado, a mente girando.
Ele viu num instante uma fumaça negra preencher o ar, subindo como uma cobra em direção ao céu. Uma explosão. No meio da confusão, seu olhar se fixou em Clara, que agora parecia também compreender a gravidade da situação. Os homens que estavam atrás de você, eles vieram, Clara exclamou, apontando para a fonte da fumaça. Eles querem acabar com essa história de uma vez por todas. Lucas não conseguiu processar. Ele lançou um olhar para sua mãe, que piscou com uma expressão de horror. Vocês não têm ideia do que isso significa, ela gritou. Isso é só o começo. E porque ninguém conseguia entender o que estava acontecendo, foi quando tudo se desmoronou. Um homem surgiu da fumaça, a face coberta por uma máscara que deixava apenas seus olhos expostos. Ele carregava uma arma, apontando-a diretamente para Clara. O mundo em torno de Lucas se tornou um caos absoluto. Pare! Não se mexam! A voz do homem era grave, cheia de autoridade. A multidão ficou em silêncio. O murmúrio foi embora, e o medo tomou conta. O coração de Lucas disparou, enquanto ele tentava entender a cena diante dele. Clara, o que você fez? Eles vieram por sua causa. A tensão explodiu. Clara, que sempre parecia tão forte, vacilou. Eu não fiz nada. Eu só queria proteger o Lucas. Ele não deve saber sobre o que está em jogo. As palavras dela estavam carregadas de pânico, como se ela estivesse prestes a se despedaçar. Ele é a chave. Você não pode levar isso para o extremo. O que está acontecendo aqui, Clara? Lucas gritou, suas emoções fervilhando na superfície. O homem mascarado olhou para Lucas com uma intensidade assustadora. Você é mais importante do que imagina, garoto. É hora de descobrir a verdade. Nesse momento, a revelação que Lucas esperava parecia estar na ponta da língua do homem. Mas antes que ele pudesse continuar, um segundo raio iluminou a escuridão, trazendo mais estrondo e mais fumaça. E no eco daquela explosão, algo muito mais terrível aconteceu. O homem revelou uma foto. Uma foto de Lucas pequenininho, com uma data que parecia muito mais recente do que deveria. Essa imagem. Onde você conseguiu isso? O coração de Lucas quase parou. Ele percebeu que a imagem trazia alguém que ele conhecia. Uma menina sorridente, com cabelos cacheados. Ela tinha o mesmo olhar que o dele. Ela é minha irmã. A revelação o atingiu como um golpe. Tudo que ele conhecia estava desabando. E a confusão se transformava em um quebra-cabeça absurdo de mistérios e segredos. Sua irmã, Lucas. Ela é a razão pela qual estão atrás de você e de Clara. O homem continuou, sem permitir que Lucas absorvesse tudo rapidamente. A dor e a confusão invadiram o peito dele. O que você está dizendo? A interpretação da cena começou a se desintegrar. Minha irmã? Quem ela? E enquanto a multidão agora olhava em choque, novas vozes ecoavam na confusão. Tudo agora girava em um furacão de respostas e perguntas. O homem de máscara e a mulher que dizia ser sua mãe estavam prestes a mudar sua vida para sempre. Mas como? E principalmente, quem era essa irmã que ele nunca soubera? Quando o mundo parecia já ter ido longe demais, as respostas começaram a se desdobrar em meio à tempestade de revelações, deixando Lucas desesperadamente querendo saber o que mais estava escondido. Lucas olhou fixamente para a foto na mão do homem mascarado, a mente girando. Ela é minha irmã? O que você quer dizer com isso? A voz dele saiu quase como um sussurro, o medo e a confusão se misturando. A tensão no ar era palpável, e Clara gripou o braço dele, como se quisesse puxá-lo para longe daquela revelação.
O homem mascarado sorriu levemente, mas não era um sorriso gentil. Sim, garoto, sua irmã é quem eles realmente querem. Você é apenas um bônus. O coração de Lucas parecia ter caído no estômago. O que você sabe sobre ela? Onde ela está? As palavras saíam apressadas, quase sem pensar. Clara parecia se armar, os olhos dela refletindo um desespero que ele nunca tinha visto antes. Ela é mais importante do que você imagina. E você não está a salvo. Eles farão de tudo para capturá-la. E se você não agir rápido, poderá perdê-la para sempre. A voz do homem era fria, como uma lâmina perfurando o ar. Uma explosão distante fez o chão tremer novamente, e a atenção da multidão virou para a direção do barulho. O pânico se espalhou, corações batiam aceleradamente, e os gritos de "corram" ecoaram no parque. O caos estava prestes a começar. Eu preciso saber onde ela está, Lucas gritou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Se você quer me ajudar, então me diga. O homem mascarado hesitou, e nesse instante, uma sombra se projetou sobre eles. Lucas virou para trás e viu uma figura familiar emergindo da fumaça. Era sua mãe, a mulher que havia afirmado ser sua guardiã. Lucas, vem comigo agora. A urgência em sua voz era inegável. Não, Clara gritou, segurando o braço dele com mais força. Eles estão envolvidos, Lucas. Você não pode confiar nela. A confusão aumentava, e Lucas se viu no meio de um furacão de emoções e decisões. A tensão entre Clara e sua mãe era eletrizante. A voz do homem mascarado sobressaiu. Ninguém pode confiar em ninguém aqui. A verdade é que você está no centro de algo perigoso. Mas antes que qualquer um pudesse responder, outra figura apareceu na cena. Desta vez não era alguém que Lucas reconhecesse. Era um homem com um sorriso carismático, muito à vontade no meio do caos, como se ele tivesse esperado por esse momento. Temos que falar, Clara. O acordo não pode ser rompido. Esse novo jogador na trama fez os olhos de Clara se estreitarem. Você não deveria estar aqui. Você colocou tudo em risco. O pânico era evidente na sua voz, e Lucas começou a suspeitar que Clara sabia mais do que estava revelando. Eu tenho tudo sob controle, não se preocupe. O homem respondeu. A confiança dele era quase insuportável. Mas precisamos ir, agora. E enquanto Lucas tentava processar tudo, a nuvem de incerteza se dissipou rapidamente, e de repente ele sentiu um puxão em seu pé. Olhando para baixo, viu uma mão pequena agarrando seu tornozelo. Era uma garotinha, com os mesmos olhos da foto, os olhos da irmã que ele nunca conhecera. Lucas, me ajuda! Ela implorou, e o mundo ao redor dele imediatamente pareceu desmoronar. A garotinha, a irmã, ela estava ali, bem na frente dele. Sem pensar, Lucas se agachou para puxá-la. Clara gritou. O homem mascarado estava prestes a agir. E sua mãe estava hesitante. O que você está fazendo? A palavra mãe saiu involuntariamente. E ao ouvi-la, tudo mudou. Você não pode deixá-la aqui, Lucas gritou. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma nova explosão violentou o ambiente. A pressão aumentou e o caos ganhou vida. A intensidade da cena era como uma tempestade prestes a se desatar. E no meio do barulho e da confusão, ele ouviu um sussurro. Você sempre soube. Era a voz de Clara, e o olhar dela estava fixo na garotinha. Havia um conhecimento oculto entre elas que Lucas não conseguia compreender. Ele sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. O passado e o presente se chocavam, e a verdade que ele buscava agora parecia mais distante do que nunca. O que mais estava escondido? O que mais havia entre eles? Enquanto a cena se tornava uma mistura insana de gritos, raios e revelações,
Lucas percebeu que a batalha estava apenas começando, e a resposta para tudo isso poderia ser a chave para sua salvação ou sua ruína. A pergunta que ecoava era: quem realmente estava do seu lado? Lucas sentiu seu coração disparar. Ele estava rodeado por um caos absoluto. A garotinha, sua irmã, a que ele nunca soubera que existia, puxou sua perna e o desespero preenchia o ar. Clara e sua mãe estavam em pé, uma contra a outra. A tensão carregada entre elas parecia quase palpável. As vozes da multidão se misturavam em gritos e sussurros. "Acalme-se, por favor", gritou Clara, olhando para a menina com uma conexão inexplicável. "O que você faz aqui? Você precisa se afastar." "Não, estou com você, Lucas", a garotinha insistiu, seus olhos brilhando com medo e esperança. "Não me deixe aqui." Lucas se ajoelhou, tentando alcançar a irmã. "Quem fez isso com você? Como você conseguiu chegar até aqui?" O queixo dele tremia ao olhar para aquele rosto inocente que refletia tanto dele mesmo. A imagem da foto que o homem mascarado mostrara começou a fazer sentido, mas antes de qualquer um poder responder, o homem de máscara avançou. "Precisamos sair, agora! Eles já estão aqui!" O tom dele era de urgência absoluta. A fumaça começou a se espalhar mais rápido, e a pressão nas costas de Lucas aumentava. "Lucas, você pode destruir tudo se não escolher logo." Ele olhou para Clara e para sua mãe confuso. "O que você quer que eu faça?" Ele sentiu o nó na garganta apertando, a tensão misturada à adrenalina. "Vá com sua mãe. É a única maneira de proteger todos nós." Clara exclamou. O desespero na voz dela quase o paralisava. Mas algo dentro de Lucas estava mudando. Ele não podia deixar sua irmã. "Não, eu não vou deixá-la!" Ele gritou, finalmente sentindo a força daquele vínculo. "Se você quer algo, terá que vir até mim." A determinação na voz dele foi uma surpresa tanto para os que estavam ali quanto para ele mesmo. E naquele momento tudo aconteceu. A irmã segurou a mão de Lucas e juntos eles respiraram fundo, prontos para enfrentar o que vinha pela frente. "Nós somos família. Vamos lutar juntos." Ele olhou para o homem mascarado, desafiando-o. O que ele teria a oferecer agora? Os olhos do homem brilharam com um toque de respeito. "Você tem coragem, garoto. Então escute. Para encontrar sua irmã, serão necessários sacrifícios. O passado está vindo à tona, e vocês dois têm um papel na solução disso tudo." A determinação dele misturava-se com um toque de esperança, e Lucas respirou fundo, mais forte do que nunca. "Mas o que é esse passado? O que aconteceu com nossa família?" Ele questionou, a vontade de saber cada vez mais forte. "Agora não é a hora de perguntas. Temos que ir", o homem disse, e a multidão parecia já sentir que o fim estava se aproximando. No meio da confusão, Lucas súbito percebeu que já não havia como voltar atrás. O caos ainda rugia ao redor, mas havia algo novo no ar. Ele segurou forte a mão da irmã, olhando para Clara e sua mãe. "Vamos juntas, não importa o que aconteça. Não é tarde para nós." E quando finalmente se moveram, o mundo ao seu redor parecia desvanecer em um borrão. O que restava era a determinação de encontrar sua irmã e sua família. Eles correram, seguindo a voz do homem, que continuava a liderar. Enquanto se afastavam do parque, as sirenes ainda ecoavam. Lucas sabia que o futuro estava cheio de incertezas e que as respostas logo viriam. Mas uma coisa era certa: ele estaria pronto para enfrentá-las, não importa onde o destino o levasse. E assim, com corações pulsando e uma nova esperança emergindo,
Eles desapareceram na névoa, prontos para enfrentar o desconhecido que os aguardava. Mas, antes de seguirmos em frente, eu preciso fazer um pedido urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama incrível. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Isso é o que os verdadeiros fãs fazem. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer.